Poxa, entrou aqui uns mosquitinhos aqui, ó. Brincadeira, hein? Está na minha cabeça. Isso. Janela aberta. O cara fazendo a festa, não tem problema. Boa noite. Boa noite, dona Inês. No livro Evangelho de Chico Xavier, o item número 3 diz assim: eu não sabia dizer a relação existente entre mediunidade e sofrimento. Os meus instantes mais produtivos na mediunidade foram também de maior luta. Reclamar das dificuldades que tenho enfrentado seria negar as bênçãos que a mediunidade me tem proporcionado no trabalho com os bons espíritos. E assim, Senhor, mais uma vez, nessas horas, unidos em pensamento, a tarefa da leitura de um livro dos Espíritos, que as nossas palavras sejam enriquecidas com os parcos conhecimentos que temos e que possam, de nossas bocas, os nossos pensamentos, brotar os melhores sentimentos para envolver as almas sofridas, caídas, necessitadas, e serem elas amparadas em nome vosso, Senhor. Que cada um de nós possamos seguir em direção ao mais alto, vencendo as escabrosidades do carreiro. Quantos irmãos nossos que não têm a deficiência cerebral, tanto no seu corpo espiritual, quanto no corpo físico, mas têm o desajuste psicológico. E a Ti, nesse instante, e esses esclarecimentos, contido no Livro dos Espíritos, possa favorecer a inúmeros irmãos nossos fora do corpo, ou desprendido, ouvindo o que nós estamos conversando. Pois, na ambiência onde nós residimos, como prédios, são inúmeros moradores. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, seguros e apoiados no Teu Santo Evangelho. Graças a Deus. Estamos por aberto à reunião da noite. Graças a Deus. Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na pergunta 492. Ou 492, se preferirem, né? Nossa, que diferença. É uma diferença enorme, né? Nossa Senhora. Ninguém nunca tinha pensado nisso antes. Isso. Vamos lá. Assistindo muito Chaves. Nossa, ele continua sendo fã número 1 do Chaves. Chaves, boa. Vai. Peraí, o seu Roberto tá ligando para mim, peraí. Imagem congelada. Tem jeito. Que é isso? Entendi, o seu Roberto ligando para mim pelo Skype. Entendi nada. Mas, enfim. Às vezes ele foi, Elisa, fazer o... ligar no Skype do grupo de estudo. Ligou o dele. Entendeu? Ligou foi o dele. Bom, vamos lá então. Consuelo, boa noite. Boa noite, Jorge Consuelo. Voltou. Boa noite, Elisa, Frânio, Jorge. Boa noite. Boa noite.
Continuamos o assunto sobre anjo de guarda, né? Etc, etc, etc. Hoje, meu anjo de guarda me lembrou de ligar, tá? O fio aqui para não acabar a energia, tá vendo? O espírito protetor de guarda. Nossa, Acho que houve assim, toda uma, né? Viu como eles são nossos amigos? Viu? Uma reunião. Eles nos conhecem melhor do que ninguém, sabe que a gente não faz o que tem que fazer. É bem assim que funciona. E bom, a pergunta de hoje. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. Nós estamos na parte dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a pergunta de hoje é a 492. O espírito... Sou Roberto aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Olha só que pergunta, né? Quer dizer que... Boa noite, prima. Quer dizer que é assim um negócio. Boa noite, família. Boa noite. A prima vai nascer, tá? A prima está para nascer. De novo? Aí os espíritos superiores chamam todos nós, o restante do grupo, São Roberto, eu, Jorge, você, Consuelo, né? E fica todo mundo assim, né? Preparado para ser sorteado. Há um sorteio, que nem um da Mega Sena, bota um monte de bolinha, cada um com o número de cada um de nós, e roda o negócio e pronto. Quem vai ser o espírito protetor da prima? Saiu aqui o número 3. O número 3 é a Elisa. Olha só. Né? Essa é a pergunta de Kardec. Tá? Como é que é isso? Gostei. Hein? Gostei. E a Elisa. Coitada da Elisa, mas tudo bem, né? Saiu para você, Elisa. Agora não pode colocar mais não, viu? Então, a pergunta é essa. Você se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, ou seja, se na hora é escolhido ou ele se propõe, né? E, pelo que nós lemos na literatura espírita, nem sempre é assim. Tá? Na maioria dos casos, né? Nós já temos, né, essa companhia de muito tempo mesmo. E, né, quando a gente desencarna, talvez desse uma certa liberdade maior para eles, né, porque nós vamos para algum plano, algum lugar, mas nem sei, eles não vão deixar de estar conosco. Por exemplo, no nosso lar. O Clarence acompanhava o André Luiz, né, lá no umbral, só que o André Luiz não ouvia. Mas o próprio Clarence fala, eu vim aqui, trazia frutas, né, trazia água, etc. Quer dizer, estava sempre dando uma cobertura a ele. Mas também, veja bem, as escolhas são nossas. Não é porque eles são espíritos protetores que eles vão também, né, como é que fala? Entrar num assunto que não é devido a eles, que é justamente a questão do merecimento. Né? Mesmo quem tem merecimento, é feito pedidos, é analisado para ver se pode realmente realizar aquele pedido, se é imediato ou não. Não, deixa um pouquinho mais lá, então traz agora. Tudo isso são questões que realmente nós só vamos entender mais a profundo quando a gente estiver lá. Mas eu tenho certeza aqui que ninguém está com pressa de aprender isso mais a profundo, né? Tenho certeza disso. E nesse sorteio, interessante é o seguinte, nesse espírito protetor, a gente fica pensando assim, né? Como é que são eles, né? É uma pergunta interessante, né? E como uma pergunta que faz para a gente, né? A folha aqui virou. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, como é que são eles?
Né? Como é a capacidade deles, digamos assim. A gente pode pensar o seguinte: vai reencarnar vários espíritos. Vamos botar, como tem lá, o Kardec coloca o livro dos espíritos, na escala de espírito, vamos botar a escala de reencarnantes. Espírito E, espírito D, espírito C, B e A. Né? Já dá para notar que o E é muito rebelde. Não é mole. O D, um pouquinho melhor. Fala, Jorge. Então, assim que você terminar o teu raciocínio... Já está. O D é um pouquinho melhor. O C é regular. O B já é uma ponta de linha. E o A é o AA. É o espírito já tranquilo e tal. Vai reencarnar esses espíritos. E esses espíritos protetores, como é que são? E para proteger, a gente tem que pensar o seguinte: não estamos falando de anjo de guarda, não, tá? Espírito protetor. A gente tem que ver o seguinte: eles têm que estar melhor que nós. Tá? Não pode estar igual a gente. Mas também não pode estar muito distante da gente. Porque um espírito tipo AAA, estou falando um espírito protetor super A, ele tem muitas coisas importantes para passar para nós. Então vamos imaginar o quê? Que ele vai cuidar de quê? Um espírito que já recebe, né, a intuição, já age mais dentro das leis divinas, é mais pacífico, né? Um espírito tipo B que vai reencarnar também deve receber um tipo A, que talvez não seja o AA, né? Aquele A, mas já é um tipo A também, que o B já tem condições também de receber, né, essas, né, intuições, pensamentos, essas sugestões. Já é mais fácil para dirigir. Mas quando chega no espírito tipo Afrânio, tipo E, será que o meu espírito protetor vai ser um super espírito protetor? Eu só vou dar trabalho? Eu não vou obedecer às sugestões? Né? Eu vou ser um reencarnado bem rebelde mesmo? Então, tudo isso, essa pergunta aqui é a dupla. Esse espírito protetor que se dedica a gente desde o nosso nascimento, ele já tem condições de ir lá estar. De ser. Aí vamos falar, pô, mas existe aquele espírito que só vem nos perturbar. Veja bem, a pergunta aqui não é essa. É espírito protetor. Protetor só quer que nós façamos o bem, que nós nos melhoremos. Não é tudo que fala, espírito protetor. Está conosco, né, praticamente o tempo inteiro, não é colado, sentado ao nosso lado, mas está atento a nós, né, a nossa vida de encarnado toda, para nos ajudar. Agora, lógico, esse tipo que gosta mais do... não é do protetor, do obsessor, vai ter também a companhia do outro. Mas em momento algum, veja bem, em momento algum, o protetor vai nos abandonar. Em momento algum. As nossas sugestões, o famoso anjinho diabo que tem no desenho animado, o anjinho às vezes não vai conseguir falar com a gente, mas ele vai estar ali junto da gente. Agora nós gostamos mais do diabo, né? E aí como é que fica isso? Fala, Jorge, fala. Eu gostaria só de enriquecer. São duas perguntas no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, que é mais à frente. É só porque você citou a questão do protetor, né? Na 504, ele cita aí, ó, podemos saber o nome do espírito protetor ou anjo de guarda? É uma pergunta que muitas pessoas aí ficam afeitas, ansiosas, desejosas de saber. Se é querubim, se é jasmim, se é deva, se é isso, se é aquilo, o nome que queira dar. Aí ele coloca assim, ó, como querer saber o nome para vós inexistentes? Tá dando, não sei se você conseguiu alcançar a extensão da resposta que o pessoal maior aí coloca para a gente. É isso aí. Porque esse espírito protetor, é isso aí. Olha só,
Fala, Jorge. Termina de falar, depois eu continuo. Porque na semana passada se conversou a respeito e se foi abordado que aqueles espíritos, que não é o chamado, mas seria os anjos de guarda, propriamente dito, aqueles que estão mais acima. Meu Deus, olha só, apareceu um troço aqui. Bem, eu sei que vocês estão me vendo. Enfim, aí o pessoal de segunda ordem, eles lá são os que mais... Segunda ordem, isso. São aqueles que estão mais próximos a nós. Mas lá na 500, e acho que é 510, ele vai também, ele vai falar aquilo, né? Se um pai, porque eu acho que a Consuelo até fez uma pergunta mais ou menos atinente a isso na semana passada. Olha só, quando um pai que vela pelo filho né, reencarna e continua a velar por ele, no caso aqui, essa pergunta, ele diz que é difícil, né? Ele coloca, é difícil. Mas pode vir a esse pai aí também, não é? Se ele fez o dever de casa, tratou-se moralmente, ele vai fazer parte da equipe. É rapidinho, pronto, só isso. No livro Ação e Reação tem um cara que é engenheiro, que o pai era engenheiro também, aí está ajudando o filho no plano espiritual, né? Eles vão até lá e bota sugere, o Silas sugere para o engenheiro encarnado, né? O filho, bota uma música clássica aí e tal, né? E o cara coloca, e o pai está lá, não, vou ajudar vocês a intuir e tal, né? Está no livro. Essa questão aí de a gente, né, justamente eu ia tocar nesse assunto agora. Nós, geralmente, veja bem, desencarnados, nós conhecemos esse espírito protetor. Mas a maioria das vezes, encarnados, nós não temos nem ideia de quem ele é. Não temos nem ideia. Essa questão que o Jorge colocou aí do nome, nós não temos nem ideia. E nós também, é uma coisa interessante, né? A gente fala muito nele, né? O anjo de guarda, espírito protetor, espírito familiar, mas há muita ingratidão de nossa parte. Quantas vezes nós oramos por um filho nosso, uma mãe nossa, um amigo nosso, um parente nosso? E quantas vezes nós oramos por esse espírito que está conosco sempre também, e nos tira de cada furada, né? Estão sempre lá, né? Tira a gente de cada famoso rabo de foguete, né? Cada situação ruim, né? Nós não lembramos de agradecer a esse espírito protetor. Eu estava vendo isso, eu estava vendo essas informações em outros lugares e esse me chamou muita atenção, né? Nas minhas preces agora eu acho que eu tenho a obrigação de colocar, mas não é o anjo de guarda. Quer dizer, o anjo de guarda também vai gostar se eu orar por ele. Mas esse espírito protetor, né? Ser grato a ele. Porque quantas vezes em nossas vidas, em situações difíceis que nós estamos, de doença, nós vamos nos livros espíritas, né? A pessoa está doente, aquele espírito familiar ou aquele protetor que está no mesmo nível do doente, assim, é um pouquinho tipo... O tipo D está cuidando do tipo E, não é isso? O tipo C cuidando do tipo D, é mais ou menos isso que eu quis falar. Mas vai lá naquele instrutor que é mais elevado, né? Alexandre, Aniceto, Clarencio, poxa, então, meu filho passando mal, minha filha, minha neta, e eles vão lá, quer dizer, graças ao que? Aos cuidados que esse espírito protetor tem com a gente, né? E nas outras perguntas, a gente vai falar sobre essa questão, que é uma coisa também muito importante. Ele está sempre conosco, mas ele é eternamente conosco. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é uma coisa assim que eu também vejo essa questão na minha cabeça, né? E nem sempre, tá? Nem sempre. Fala aí, Jorge, fala aí. Eu gostaria até de reparar que eu falei, mas também não acredito, na semana passada. Lembra quando eu falei da vela, que o pessoal, né, acender a vela para os anjos da guarda, que isso, que aquilo, que normalmente nos terreiros umbandistas, o vovô, a vovó, que chamam de preta velha, não tem nada de preta velha, só
para nós entender, eles sabem que aquela criatura precisa de uma bengala. É só isso que eu gostaria só de ressaltar, que eu acho que eu não falei, eu acho que eu fui até um pouco inconsequente. Tem que reparar isso, tá? Enfim, a vela, ela está a propósito para ajudar essas criaturas a quê? A elevar o seu padrão mental, para agradecer. Sendo uma vela lá para o seu anjo da guarda, qual é a finalidade? É essa aí que você... Eu estou só aproveitando o lance, né? Que eu fiquei raciocinando depois, quando terminou. Eu falei assim, fiz besteira, mas numa próxima oportunidade eu falo. Não, é uma bengala psicológica, a gente precisa, tipo um amuleto, digamos assim, né? Que a gente ainda precisa. Quantos de nós, né, ainda precisa de algo que nos dê uma segurança, essa é a verdade, né? Para pedir ou agradecer, né? O certo é só o pensamento, mas eu não esqueço da rosinha. Todo dia que chegava para o estudo lá na casa de Maria Vaz, tinha uma rosa naquele quadro da Maria, com o retrato da Maria Vaz, pelo bem para o bem, né? Uma rosinha lá, fresquinha, todo dia. Eu pensava, olha só o pensamento do Afrânio, né? O Afrânio, né? O energúmeno. Poxa vida, nós estamos estudando. Tudo bem que bota essa rosa na terça, na quinta, mas dia de estudo, pô, a gente está aqui justamente se libertando disso. E foi. E eu cheguei a comentar algumas vezes isso no estudo, tá? Mas a pessoa que colocava era tão, né, equilibrada, tão tranquila, não ligava nem porque eu falava, continuava botando a rosinha dela. Gente, no dia que eu descobri quem era que botava a rosinha para a dona Maria Vaz, olha, eu fiquei com uma vergonha. Talvez ela não precisasse dessa bengala, não, tá? Era por amor que ela colocava. Hein? Mas isso não é um carinho, Afrânio? Você mesmo me fala que os espíritos gostam de ser lembrados. É uma questão de carinho. Botar uma rosa é um carinho. Lembrado, possuir, lembrado pelo pensamento, possuir. Principalmente nós que sabemos. Mas nós somos muito materialistas. Por mais espíritas que nós sejamos, nós somos materialistas. Nós não podemos negar isso. É uma coisa de infância. É a mesma coisa que eu ver o retrato da minha mãe aqui em casa e pegar e colocar uma rosa do lado. Concordo, eu não sou contra, não. Sou contra, não. Eu nunca fiz isso. A minha mãe desencarnou já em 1991. Nunca acendi uma vela para ela. Eu não era espírita na época. Não, eu também não fiz nada disso, né? Mas quem faz. Então, mas é o carinho. Então, voltando ao assunto até da pessoa, a Elisa sabe quem é a pessoa que botava rosa, né, Elisa? Elisa? Sei. Sabe, né? Sei. Eu fiquei com muita vergonha, já você sabe quem foi, né? Era amor. Também ficaria. Também ficaria. Era amor. Não é isso? Mas também ficaria, mas nunca me preocupei com a presença da rosa lá. Para mim, não. Na minha grosseria, me preocupei. Não me incomodava, entendeu? Não, o que incomodava não era a rosa em si, era isso. Sim, era o princípio, era o princípio de colocar a rosa. Mas eu, sabe assim, nunca dei importância para aquilo. Nunca. Pois é, mas eu me incomodava e depois eu fiquei com vergonha. Não, então, a gente sempre já falou, a bengala psicológica para uns, outros não tem como, né? Que a Consuelo falou, ainda está muito materializado, não tem como demonstrar, acho que só pelo pensamento não dá, vai pegar algo material, né? E assim sucessivamente, né? Agora, quanto à questão de agradecer aos espíritos protetores e amigos, eu todo dia faço uma prece de tardinha, 6 horas, que eu agradeço pelo dia que se encerrou, pela noite que chegou e pela presença deles no meu dia, porque eu sei que eles estiveram ativamente do meu lado. Não sei como foi a atividade deles, porque eu não tenho a capacidade de ver, né? Tenho muito raramente a capacidade de sentir. Mas eu agradeço a todos eles, sejam mestres, mentores, protetores, amigos espirituais, anjos de guarda, eu agradeço a todos eles, que todos eles
eu lembro sempre daquela coisa da nuvem de testemunhas que nós temos no nosso dia a dia. Então, eu tenho que agradecer a todos eles, as testemunhas do meu dia a dia, que de uma certa forma contribuem para o meu dia, né? De uma certa forma, não, de muita forma. É verdade. Você, né, a Lourdinha, então, se deu bem, né, prima? Ela foi escolhida para ser seu espírito protetor, tá vendo? Ó, e eu ainda me desculpo. Viu? Fala, Lourdinha. Não, viu como eu estou bem protegida? Só a Consuelo e a Elisa que me entendem. Viu? Primo, se você fosse meu protetor, você ia me dar com a palmatória. Todo dia. Todo dia. O seu Roberto ia puxar minha orelha. O Jorge, eu nem falo, porque ele ia me mandar não sei para onde. Ele ia me mandar não sei para onde, eu ia ficar com medo do Jorge. Eu não. Me tira desse rolo aí. Pelo menos eu só balanço a rede. Isso, e a Consuelo você ia me entender. Me tira desse rolo aí. E na minha oração, eu ainda peço desculpa por não ter ainda a capacidade de compreender corretamente a ajuda que eles querem me dar. Mas que um dia eu ainda terei essa capacidade e nós vamos poder nos entender de uma melhor forma. Ainda bem, vocês já estão na pressa pedindo um dia. Eu espero um dia eu rezar por eles, viu? Mas como eu já cheguei na parte de rezar por eles, eu já estou pensando num dia que vai vir, que eu não sei quando é. Pois é, isso é muito bom, isso é a grande realidade, né? A gente tem que pedir por alguém que o tempo todo se preocupa com o nosso bem, né? É um pai, é uma mãe, não importa o sexo, age como os dois, não é isso? Está ali. Está ali. Né? 491. A próxima pergunta é sobre isso, né? Então, é muito importante isso aí mesmo, Elisa. Com certeza, né? Eu vou tentar colocar, tá? A gente, né, vai aprendendo, né? Vai aprendendo, devagarinho. Tudo principalmente, né, a gente que está nesse processo aí, é o que a gente sempre fala, né? Ninguém aqui é anjo, né? Parabéns para você, parabéns para quem já faz isso, né? E eu, que não faço, vou começar a fazer. Foi através do próprio estudo, você comentando o esforço que eles fazem para nos assistir, que a gente é muito endurecido, muito renitente, que eles se esforçam para nos assistir, mas nós nos esforçamos para não ser assistidos. Então, eu comecei a entender a importância da presença deles, que eu sei que não é uma presença física, mas é uma presença de pensamento. Eles podem até estar do nosso lado, mas podem não estar no momento e emitir pensamentos para a gente. Então, eles estão sempre do nosso lado. É a nuvem de testemunhas. Seja elas de que gênero for, mas são testemunhas, né? Faz parte da nuvem, né? Que tem as outras testemunhas que não dão bons conselhos. Pois é, mas a gente tem que agradecer até a elas, sabe? Porque elas são também, um teste. porque elas são um teste. Eu li uma boa do Ramatiz. Eu gosto de ler o Ramatiz, de vez em quando eles soltam as pérolas, né? Falando sobre isso, né? Eu li sobre no livro Evangelho segundo o Cosmo. Não foi sobre o Espírito Protetor, foi sobre o quê? Brilha a vossa luz, se eu não me engano. Estava lendo sobre isso, e ele falou que esses irmãozinhos que ficam ao nosso lado, né? Eles agem como um detergente, o detergente da dor e do sofrimento, para a gente aprender e purificar o perispírito. Olha só. É uma pérola, né? Ouvir uma coisa dessa, né? É um verdadeiro detergente. Eles estão aí para nos purificar. Olha só que é uma metáfora visão perfeita. Não é isso? Passando por essas provas, essas dificuldades que nos são criadas, o que é isso? É o detergente da purificação. Para limpar a túnica nupcial. Né? É isso aí. É isso sobre a túnica nupcial que eu estava lendo. Né? Então, é isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Eu tenho mais 2 comentários. Alguém quer comentar? Senão, eu vou falar mais 2 coisas. Sobre esse assunto, nós lemos aqui
Poxa vida, não podia ter pegado o livro, mas não peguei, tudo bem. O livro Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Logo no primeiro dia do estudo Paulo Estevam, que agora, eu me lembro que foi em fevereiro do ano passado, né, Elisa? No primeiro dia nós lemos uma cartinha, uma mensagem que o Emmanuel passou através do Chico, falando sobre essa questão. O Paulo, né, não Saulo, o Paulo desencarnado, quando o senador desencarna, o Públio, quem vai ajudá-lo passa a ser o Paulo. E o Paulo passa a ser um espírito protetor do senador por várias encarnações, porque ele realmente mudou o senador. A gente vê na outra reencarnação dele, na história. Depois nós vamos ver ele ele foi aquele espírito Ários, né? O presbítero Ários, que combateu muito algumas ideias da Igreja Nascente, tá no livro Esquina de Pedra, né? E depois ele está, quando o Francisco de Assis, ele vai ter nas passagens várias, né? Quando o Francisco de Assis vai visitar o Papa Inocêncio III, ele é aquele tipo assim, o secretário do Papa. Eu não me lembro bem o nome que ele usa naquela reencarnação, em 1200 mais ou menos. Eu não sei que era, acho que era João Paulo, né? Sempre o Paulo de Santa Cruz, né? Depois vem para cá, para o Brasil, né, como o padre Manuel da Nóbrega, funda a cidade de São Paulo, São Paulo. Né? Então, vê que o Emmanuel é um caso desses aí, né? Que não sei se começou ali, mas tudo indica que sim, né? E acredito que até hoje o grande protetor do Emmanuel seja o Paulo. Eu acho que o Paulo deve ser um espírito super, né, super ocupado com tal, mas, né, deve estar junto com o Emmanuel. Porque o Emmanuel cresceu muito. Aquele homem que preferiu, né, os séculos de sombra, ao invés do minuto de glória, né, ele cresceu demais. E usou do detergente, né? Usou do detergente. Esse é um caso. E o outro caso também que também foi muito interessante é o caso do Alarico, né? Alarico, que acabou, né, destruiu o Império Romano, né? E todo mundo sabe da história de Santo Agostinho, né? Padre Agostinho, né? Que resolveu ir no acampamento do Alarico, quando ele cercou Roma, para proteger, né, um pouco de Roma. Ele falou: sei que você não vai deixar, né, não vai abrir mão dos seus propósitos. Mas, por favor, as crianças, as mulheres, os velhinhos, né, não toque neles. E o Alarico não prometeu, mas cumpriu. Tá? O Agostinho pega esse pessoal todinho, bota dentro das igrejas de Roma, e Alarico ordena aos bárbaros, aos visigodos, godos, aquela turma que está com ele, não toquem em uma igreja. Nem na cerca dela vocês tocam. E isso eles fizeram. Arrebentaram com Roma toda, mas as igrejas ficaram intactas com essas pessoas que o Agostinho pediu. E daí para frente, também se tornou o protetor desse espírito. Nós vamos ver encarnações mais à frente, o Richelieu, lá na França, esse aqui de São Paulo, que foi o Raziniano, que é o nome dele, poxa vida, esqueci o nome dele, né? É o lá do CEOI, né? O Jesus Gonçalves, né? Quer dizer, os espíritos, eu acho que depois que há muito assim coisa, é o que a gente já comentou da Célia aqui, né? Lá do livro Renúncia e 50 anos depois, vai criando uns laços muito fortes. E é esse o objetivo. Lembrando que esses espíritos criam laços fortes, mas não só com aqueles, né? Muitos. E esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui. Tá? E a gente tem um pequeno grupo, já temos laços, que com certeza, com os séculos aí que vem por aí, vão se tornando mais fortes. Por exemplo, até reencarnar longe um do outro, mas, né, o coração vai estar sempre junto. Né? De alguma forma, eu acho que a gente já é a grande família espiritual.
É o objetivo. Tudo isso aí. E começa assim. O que sabe mais, né? É o que o Antônio Carlos fala na prece, né? Deus se usa de uma criatura para ajudar a outra. É mais ou menos isso aí. Alguém quer falar? Vai se fortalecendo os laços. Ainda tem até no Evangelho tem a reencarnação fortalece os laços de família. Né? O laço de família. A família é espiritual, né? E a gente não tem a ideia da dimensão da família. A gente não tem ideia. Né? Podemos até fazer uma comparação muito grosseira, mas né, você, por exemplo, estou morando na Penha, né? Aí eu mudo para Ramos. Então, não tem nada ali a ver com as pessoas. De repente, o grupo onde eu me passei a instalar, as pessoas são simpáticas. E é essa simpatia aí que está ligado a esses laços, né? Que faz parte da nossa família, né? E a gente não atenta muito para isso, não, porque a nossa cultura não foi, vamos dizer assim, semeada nesse sentido, né? Não foi passada. Hoje, com a doutrina espírita, que a gente está tendo mais, né, informações enriquecendo esses nossos conhecimentos. Isso é bom. Maria Vaz, né? Maria Vaz. Um morava em Vila Cosme, o outro morava não sei onde. O seu Roberto Nhepe e eu aqui. Maria Vaz lá na Praça do Carmo. Né? O Machado lá no Irajá, né? A Elisa Vila da Penha e aí. Né? O Zé Roberto Vicente Carvalho, a afinidade, né? Laços espirituais. É isso aí. É isso aí. Alguém mais quer comentar? Seu Roberto, Prima, Consuelo? E a Consuelo aqui, ó. Tá assíduo aí. Jacarepaguá. Eu agora estou longe, né? Pois é, mas está aqui. O coração tá junto, né? Longe, perto. Muito, muito junto. Seu Roberto, quer falar alguma coisa, seu Roberto? Não. Prima? Não, tá tudo ok. Então vamos lá, Elis. Vamos repetir a pergunta e vamos para a resposta. Pergunta 492 do Livro dos Espíritos. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Né? Olha só o que está falando aqui. Outra informação, às vezes reencarna também, né? Tá? Além de estar acompanhando a gente, às vezes, né? Aí vem como aquele grande amigo. Às vezes não é nem parente, né? Pode ser um professor, pode ser um vizinho, ou então um parente mais distante, um tio que mora em outro lugar. Então, essa questão aí é uma questão, né, que a gente realmente, que a Elisa está fazendo aí, é muito correta, essa prece por eles, que realmente são grandes amigos nossos. E eu vejo que eu não sou muito amigo deles, né, infelizmente. Não porque eu queira, não. Né, eles entendem, né, as minhas imperfeições, né, as minhas paixões, minhas fraquezas. E isso os torna maiores ainda, né? Os tornam muito maiores. Porque, de uma certa forma, quando eles estão fazendo esse trabalho, eles estão crescendo. O que acontece? Como o negócio é muito colocado dentro deles, mesmo em espírito, quando eles reencarnam, eles trazem essas fortes tendências com eles. Tá? São fortes tendências. E é um grupo também de quem ele ajudou que vão também, por sentir essas vibrações que já estiveram, né, juntos de alguma forma,
que vão também estar com ele, né? Colaborar com ele, ajudar se for necessário, senão vão ser aqueles amigos também ali constantes, juntos, né? É muito legal, é um estudinho muito gostoso esse do espírito protetor, muito gostoso mesmo. A gente vai sentindo o quanto gostam da gente. Aí, infelizmente, nós vamos sentindo também o quanto nós ainda somos imperfeitos. Ninguém anda uma milha sem não dar o primeiro passo. Nós estamos nessa situação aí. Já estamos dando o primeiro passo. Bom, fala já. Eu estou tentando lembrar da pergunta, eu não estou conseguindo. Com relação a essa do amigo espiritual, porque eles ficam felizes, né? Com as nossas atitudes, que a gente às vezes toma boas, né? Eles ficam assim um pouco... Tem um nome, né? Que a seguir desse nome tem a palavra, não é aflição como nós entendemos, mas é algo mais ou menos assim, né? E eles não nos deixam assim, né? Ao léu, entregue à própria sorte, não, de maneira alguma, né? Fazem de um tudo realmente para nos ajudar a gente a acertar o nosso carreiro. E não afasta de todo, não. Porque tem uma outra perguntas aqui também, que às vezes o indivíduo vai envereda por caminhos escusos, eles fazem de tudo para a criatura voltar, né, ao caminho. Mas a criatura renitente, reluta, prefere o caminho escuso, mas lá eles estão. Quem ocupa o lugar, obviamente, são espíritos, né, de naturezas, vamos dizer assim, estofa, né, espíritos mais imperfeitozinhos, mas eles ali estão. Aí eu tenho que comentar o caso lá do Cidade Estranha. E o amigo foi o que, aos pouquinhos, minando a falange e foi encontrando nas famílias deles o quê? As dificuldades, as dores. É assim que eles vão angariando a simpatia, vão ajudando e o doente recupera-se, né? Reequilibra-se. No caso, ela tinha sei quantos ovoides ligados à sua estrutura cerebral. Oi? São muitos. Eram muitos. Ligados à estrutura cerebral e foi aos pouquinhos, né? Desligando-se até ela harmonizar-se. A atuação dele foi tão forte para não deixar fazer a cirurgia, que se fizesse a cirurgia, aí babou, né? Pode falar, só isso. Você falou do livro Libertação, a Matilde, a mãe do Gregório, você vê como os espíritos não nos abandonam. O Gregório ficou mais de 400 anos lá no mal mesmo, lá embaixo, nos abismos, dando ordens. Era o cara, era o homem de lá de baixo, era o magistrado, se auto-titulava, né, o magistrado, né? Era um braço de Deus. Eles, né? Porque, como as leis aqui eles achavam muito light, a deles era severa mesmo. Mas, né, ele foi acompanhado esse tempo todo. Tá? E no dia que ele deu assim, uma amostra que já estava enjoado daquilo, e agora? A turma dele chegou junto. A Matilde, o Guber, deve ter tido outros, que ali só era um caso somente para a gente entender alguma coisa, e tirou ele de lá. Quer dizer, aparentemente, ele não tinha mais jeito, né? Entre aspas, né? Esse não tem mais jeito. 400 anos aí fazendo arte, só fazendo ruindade, maldade. Não, tinha jeito, foi recuperado. Tá? Graças a quê? Aos protetores dele, né? Que estavam atentos, principalmente a mãe, né? Que também não deixa de ser um grande espírito protetor. Fran? Alguém mais quer comentar? Eu gostaria, a última colaboração minha em cima dessa pergunta. Eu estou lembrando aqui, lá do Ação e Reação, o caso daquele conde, aquele que era um anãozinho, que a mãe dele, falar do anjo guardião, estou citando só como referência, que eu não me lembro o capítulo, né?
nós não temos a ideia, né, que nós achamos que é só essas entidades que nos assistem, né? Muitos de nós. Claro que nós, espíritos, estamos com a cabeça mais aberta. Então, ele lá, o guia, disse que tinham 3 flâmulas, e eles, porque ela estava com problema cardíaco, e essas 3 flâmulas sabiam como encontrar na natureza para que ela precisava estar encarnada para assistir aquele, né? Que tinha a característica de um símio, de um macaquinho mesmo, né? Olha o mal que esse camarada fez aí. E o André Luiz ficou horrorizado com o pensamento dele, né? Ao escutar. Pois é. Então, a gente acha que está só, como foi citado aí, a Elisa, testemunhas ocultas, fora, isso aí é o pessoal de periferia. Mas fora o pessoal que está fora da periferia, que está vendo burrada que nós estamos fazendo. Pessoal da Zona Sul, né? Elisa, vamos lá? 493. Eu sempre me lembro do Afrânio falando de leituras que a gente faz aí. Nós damos trabalho. Eu sempre lembro disso na prece. Eu sei que a gente dá trabalho. 493. Mas peraí, já que você tocou no assunto, né? Você tem uma filha. Quando ela era pequena, ela devia querer botar o dedo na tomada, pegar na panela já fervendo, né? Essas coisinhas, né? Mas ela, né? Você foi, tô lindo, hoje a Cristina, tranquila, né? Só que nós não somos igual a Cristina. Deu para entender? A gente continua querendo, né, pegar a bombinha, botar no rabo do gato, queremos ainda botar dedo em tomada, pagar para ver. Né? E eles estão lá, pacientemente, é isso aí. O Sabino, o nome do anão, tá, Jorge? Sabino, coisa... Né? Vivia essa vida ainda com a cabeça, o pensamento preso na vida anterior. Estava reencarnado para se esconder dos inimigos. A gente é... Não, você falou aí, Elisa, né? Nós damos muito trabalho mesmo, Deus me livre. Não faz isso, a gente faz dobrado. Não faz nem do jeito que não era para fazer, não. Dobra. A gente chegou a criança pequena. Fala, não faz, aí que a gente faz. Fica com raiva e dobrar. Não mexe, fulano. Aí lá mexe e ainda fica olhando para você. É isso aí. Vamos lá. 493 Pergunta agora. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Grande pergunta. Uma grande pergunta. Tá? Mas é a resposta que realmente vai nos ajudar a entender. Tá? Eu vou falar aqui, não está na resposta. Pode ler o primeiro ponto da resposta. Eles até encargam lá. Tá. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Está bem explicado isso aí, né? A partir do momento que há um convite, tá? Ele aceitou. Tá? Então, ele se torna obrigatório. E para a gente, como nós somos essas crianças aí, é uma coisa horrível. Tem que fazer isso por obrigação. Para eles é uma satisfação fazer algo de bom. Tanto que fala aqui, a missão do Espírito Protetor. É uma missão difícil. Não é fácil, não. Quer dizer, a visão de lá é diferente da visão de cá. Para eles é uma honra. Para a gente, não. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Quando falaram para a Elisa que ela foi sorteada para ser Espírito Protetor da Lourdinha, a Elisa, ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Meu Deus, olha só que abacaxi. Acho que eu vou chamar o Jorge e transferir para o Jorge. Né? Foi o Pelo menos para da fazer uma vida. parceria. Pelo menos para fazer uma parceria. Fazer uma parceria. Você está vendo só como é que nós somos? Para eles é bem diferente. Quer dizer, a missão é voluntária e se torna obrigação daquele espírito, né? Tentar, de alguma forma, cumprir a missão, porque nós somos difíceis, né? A dificuldade somos nós, não é do lado deles, é do nosso lado. A corda, não.
vai romper sempre para cá, porque lá a corda é forte. E outra, já entra aí nessa questão, né? Esses espíritos que vão crescendo, né? A bondade, né? A bondade, né? Já tem a harmonia, equilíbrio suficiente para nos compreender, né? Eles já estão numa situação bem diferente da nossa. Aqueles que estão mais lá acima, é que nem no livro Renúncia, né? O Artênio, né? Quando fala do Pólux, né? Que vai reencarnar, olha o Alcione, né? Dessa vez que ele vai conseguir grandes coisas, não. Quer dizer, ele já sabia antes do cara reencarnar o que é que o cara ia aprontar. Não é que o cara ia fazer de bom, não. O que é que o cara ia aprontar. Melhorou, claro que melhorou, com alguma coisa. Mas eles já sabem. Esses espíritos protetores, nós talvez não estejam nesse nível ainda, mas eles já têm condição suficiente ao nos acompanhar, né? E quando não eles veem que não tem condições de, naquele momento, nos ajudar, eles têm a humildade suficiente devido ao compromisso da missão de fazer o quê? Chamar o que estão acima deles para nos ajudar. É o caso que nós vamos lendo nos livros espíritas. A mãe chamando um instrutor lá nos livros do André Luiz e tal, para fazer isso. Então, é uma obrigação que eles cumprem com satisfação. É diferente de nós. Para eles não há problema. O espírito que você vai olhar agora tipo fazer o quê? Vamos embora. Vamos tentar melhorar ao máximo esse sujeito. O projeto reencarnatório dele está aqui, vamos tentar ao máximo deixar ele pelo menos próximo dessa linha dos 10. É isso aí. A grande diferença, onde a pergunta que o Kardec fez é sensacional, né? É voluntária, sim. E é obrigatório, depois que aceitou, é obrigação, sim. É obrigação, né? Mas com prazer. Tá? Alguém quer comentar? Aproveitando o gancho, a gente está estudando lá no Mundo Maior, vamos, não só esse, como o Obreiros e outros, e tem vários, né, informes também no Mundo Maior, caso Marcelo também. Então vamos ficar só nesse da menina que cometeu o aborto no último lance. A mãe não era ela que não era aquele espiritão, né? Mas ali tentando de todas as formas. Ela não foi pedir assistência lá ao Calderari, mas alguém de cima já sabia da situação toda e, né, eles não mencionam, mas é por aí, né, que as coisas caminham. Então a gente já vai fazendo, né, quem procura dar uma refletidazinha, né, fazer as suas reflexões, já começa a fazer concatenar, né, peças encaixar-se. Você falou aí, me lembrou de uma coisa. A gente vê como os espíritos que estão no nível superior, assim, aí não são super evoluídos, não, estão num nível bem mais legal. Eles não se chateiam com a gente, né, que eles já têm um equilíbrio suficiente para saber que nós não somos fluxicheires, né? Há um caso no livro da Vida Eterna, que até o Jorge falou, não tem muito a ver com isso, mas me lembrou. O Jerônimo, que é o instrutor do livro da Vida Eterna, vem com a equipe dele. O que é que o Jerônimo faz? Vocês se lembram? O Jerônimo é chefe de desencarnação, tá? É o cara que vem acompanhar desencarnes. Ele vem com 5 desencarnes para acompanhar. Vai fazendo um por um, mostrando a gente todo o processo, todas as etapas. Quando chega numa senhora, né? Adelaide? Ele chega lá, hein? Não, antes da Adelaide. Antes da Adelaide, eu não estou lembrado, não. Chega, mas você vai se lembrar do Joãozinho, tá lembrado do Joãozinho? Sim. O garoto que fez a prece? Quando chega nessa senhora, ela tinha um certo espírito e tal, né? E ela tinha adotado um garoto de rua, assim, deixaram abandonado perto da casa dela, e ela adotou esse garoto. E quando esse garoto era um missionário, né? Um missionário reencarnado. Olha só como é que chega aqui a nós, os missionários.
É tipo Jesus mesmo, na manjedoura, né? Esse aí deve ter vindo numa lata de lixo. É mais atual, né? E o Jerônimo chega lá para... A mulher estava muito doente. Quando o Jerônimo chega lá, o espírito que estava lá na hora fala, não é mais para desencarnar ela, não. Houve ordens aí ao contrário. Se é nós, não. Eu vim cumprir minha missão. Eu vim para cá para isso. Cadê a liminar aí? Não é isso? Ele confiou, não me lembro quem foi que falou com ele lá. Confiou. Depois o doutor Bezerra chegou, aí já é outra história. Ele, não. O doutor Bezerra contou porque não era mais, era para dar uma sobrevida a ela. E ele ajudou, o Jerônimo ajudou a dar sobrevida, porque o garotinho fez a prece pedindo para o alto, e a filha dessa senhora que adotou ele estava grávida. A menina que ia reencarnar, era já uma gêmea desse garotinho, eles tinham uma missão juntos a cumprir no planeta. E poderia afetar a saúde da mãe, né, a grávida, né? Por isso que resolveram dar mais uma sobrevida à senhora lá, né? A senhora que estava desencarnando. Então, vê como são os espíritos. Olha, alguém falou, eles acreditam no outro. Porque lá ninguém consegue enganar ninguém. Lá é a verdadeira vida, é o real. Quem ela acha que vai mentir, vai enganar, vai ser descoberto na hora. Né? E é isso aí, porque eles estão preparados para esses trabalhos. Porque a mentira não dá certo. Se lembra daquela senhora lá no nosso lar que queria entrar para as câmeras de retificação. O André Luiz e a Narcisa quase abrem a porta e chamaram o segurança, o tal de Paulo. O Paulo falou, não, de jeito nenhum, essa mulher tem 50 pontinhos negros. Era a porteira quando estava encarnada aqui. E a mulher que era uma santa pedindo, chorando para entrar, quando ele falou isso, né? Os palavrões não aparecem no livro, não, mas lá no make-off está. Então, os espíritos, né? Nós enganamos a todo mundo, menos a eles. Eles estão sempre aí, né? Sabem das nossas dificuldades, dessas nossas falhas, dessas nossas perfeições. E nos aceitam assim mesmo. Não nos deixam de amar assim mesmo. Tá? Bom, vamos ler o resto. Não, mas continua a letra A, né, Elisa? Vamos voltar a essa pergunta semana que vem? Já deu 8h28? Vamos. Ou vocês querem ler o resto? Eu ainda tenho que ler Cabe-lhe, porém, o direito de escolher. Ainda não cheguei nisso aí ainda. E ainda tem a letra A. É para isso aí, cabe escolher sujeitos, pessoas que sejam direitos, simpáticos, aliás. Tem o caso de um caluniador do livro Mensageiros, que é o oposto. Hein? Paulo também. Paulo. Tá, então vamos deixar para a semana que vem. Olha o Paulo aí. Vamos deixar para a semana que vem. Eu vou até anotar aqui para lembrar Paulo, caluniador. Ó, Paulo, desculpa aí, só estamos estudando, hein? Pelo amor de Deus. Tudo bem, gente? Concordo em a gente explorar um pouquinho mais semana que vem? É melhor. Aí dá tempo de conversar melhor. É o capítulo lá no Mensageiros, é o caluniador. Alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Parar a gravação.